Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com você. Mais uma vez é motivo de grande alegria poder me dirigir a você para trazer mais um recorte do tempo. Falar sobre jornalismo não é uma tarefa muito difícil para mim. Eu gosto do jornalismo porque é uma profissão muito dinâmica. Ele tem inúmeras rotinas a serem cumpridas, mas nenhuma dessas rotinas encerram em si a monotonia. Afinal de contas, há um bordão por aí que diz: em um segundo, tudo pode mudar. Cada momento é muito especial e muito dinâmico. No dia 31 de março do ano de 2018, o Movimento Pentecostal, programa de televisão da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, divulgou uma matéria minha. O interessante é que naquela época nós tratávamos sobre a Páscoa. Como é um tema de cotidiano, geralmente buscaram um enfoque novo. Nem sempre é fácil, nem sempre é simples. Mas no ano de 2018 eu havia feito várias entrevistas e marquei com a doutora Sara Cavalcante, uma especialista em cultura judaica, bem como idiomas. Ela me recebeu e eu esperava que fosse simplesmente uma entrevista por conhecimentos de livros, conhecimentos teóricos que ela havia adquirido ao longo da sua vida. Mas, para minha surpresa, a Sara havia preparado uma mesa de Páscoa com os elementos da mesma maneira que uma família judia prepararia. E eu pude perceber na prática que há inúmeros simbolismos nos elementos dessa mesa que apontam para fatos do Novo Testamento. E é isso que eu quero compartilhar com você agora. Essa semana, do dia 27 de março de 2021 até 4 de abril do ano de 2021, os judeus estão celebrando a Páscoa, o Pessá, a passagem. Então, vale a pena rever esse conteúdo. Cada elemento da mesa de Páscoa tem um significado todo especial e eles têm uma relação direta com o Novo Testamento. A professora Sara Cavalcante é articulista do jornal Mensageiro da Paz. Especialista em cultura judaica e Antigo Testamento, ela explica agora o que cada elemento da mesa de Páscoa significa. Temos aqui na mesa 3 importantes elementos: as ervas amargas, a carne de cordeiro assado e o pão sem fermento, o pão asmo ou matzá. Esses 3 elementos estavam na mesa da celebração de Pêssar já desde aquela primeira noite, a noite da saída do Egito. Com o tempo, e havendo essa celebração se repetido a cada ano por ordem de Deus, conforme registrado no livro de Êxodo, capítulo 12, outros elementos foram sendo agregados. Então nós temos aqui algumas frutas que são típicas de Israel, como por exemplo temos azeitonas, fruto da oliveira, figos, que são um dos símbolos, a figueira é um dos símbolos de Israel, a romã, que é um símbolo não apenas de Israel, mas também das leis do Senhor, do conjunto das leis do Senhor, e um símbolo do sacerdócio. Temos uvas de várias qualidades e quaisquer outras frutas que estejam à disposição do povo. Ao longo desses séculos houve uma variação. É comum vermos hoje mesas de Pêssar com o peixe, o gefilte fish e outras receitas, mas esses elementos são essenciais. Houve o acréscimo com o tempo da raiz forte. Ela é um tom de amargo a mais que se acrescenta a essas ervas amargas, símbolo da aflição sofrida no Egito. Temos também uma pasta chamada haroset, que simboliza os tijolos amassados no Egito. Ela é feita com maçã ralada, canela, mel, passas, outras frutas secas. Tem um tom amarronzado para evocar essas construções que se fazia em Mizraim, no Egito. É uma pasta de que cada um de nós que tem lido os evangelhos pode se lembrar, pois Jesus apontou o seu traidor através dessa pasta. Ele disse: aquele que mete a mão comigo no bocado ou molha o pão comigo no bocado. Era essa pasta, era o haroset. Nós temos aqui também uma vasilha com água e sal
para lembrar as lágrimas que foram derramadas na época da escravidão. O pão, um observador mais atento vai notar que a um canto da mesa há 3 pães, 3 matzô. A matzá, por ser um pão sem fermento, é considerado um pão santo. Então nós diríamos kadosh, kadosh, kadosh. A celebração de Pêssar só começa depois que se toma a matzá do meio e ela é partida e distribuída. Jesus fez isso naquela noite com seus discípulos. Ele tomou a matzá do meio e partiu e distribuiu, dizendo: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Da mesma forma, ele ressignificou o fruto da vide, dizendo: esse é o meu sangue, que é vertido por vós. Hoje, então, nós, ao olharmos essa mesa de Pêssar, encontramos os sinais do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Antes de iniciar a celebração de Pêssar, era necessário encher este cálice. Este cálice era preenchido e fazia-se uma prece: Baruch rabá b'shem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. E ele representava então a esperança de toda a nação de Israel, de que, quem sabe, ao final daquela Páscoa ou até o final dela, o Messias viesse e se assentasse à mesa e ceasse com eles. Quando Jesus ceou com os seus discípulos, a Bíblia nos diz que depois de cear, ele tomou o cálice e o bebeu. Por que Jesus tomou o cálice depois de cear? Porque aquele cálice de que ele bebeu ao final da celebração de Pêssar era esse cálice reservado a um convidado especial. Ele o bebeu e não virá mais beber conosco. Agora nós iremos a ele. Por isso, na mesa do judeu que crê que Jesus é o Messias de Israel, esse cálice permanece vazio. Aqueles que ainda não têm essa convicção continuam preenchendo esse cálice e orando, clamando: Baruch rabá b'shem Adonai. Se você crê que ele já veio, esse cálice está vazio e aquele que o bebeu nos aguarda para nós cearmos com ele naquela ceia especial que nos está reservada na festa suprema nos céus, para todo aquele que vencer, para todo aquele que foi liberto pelo sangue do Cordeiro. Nós cearemos com ele ceará conosco. Gostou desse conteúdo? Eu tenho certeza que ele vai ajudar a edificar muitas vidas. Compartilhe. Obrigado pela sua audiência e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Para ouvir e pensar.